Boa noite. Nós queremos, neste momento, dar as boas-vindas a todos e todas que dedicam o tempo para participar deste culto, seja no momento em que ele está sendo apresentado, transmitido, ou depois também através da gravação. Meu desejo é que a graça e que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração e esteja em cada uma das nossas vidas. E eu quero convidar neste momento de abertura para acompanharmos a leitura do texto bíblico no livro de Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 21, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem e para a mulher suportar o jugo na sua mocidade. Que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere e suporte todas as afrontas. O Senhor não rejeitará para sempre, ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Com essas palavras, nós estamos aqui iniciando este culto, nesta tarde, nesse início de noite, confiando que a bondade de Deus, confiando que a misericórdia do nosso Deus é sobre as nossas vidas. E a parte que nós lemos começa então com essa expressão: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E a memória que essa pessoa que está aqui lamentando, que está aqui se apresentando diante de Deus, é sobre as misericórdias do Senhor. Ele disse: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então, nesse tempo difícil que nós vivemos, enfrentando a pandemia, enfrentando também diversas outras situações, consequências da pandemia e outras situações também que não estão relacionadas. Nós podemos sim olhar e perceber a fidelidade do nosso Deus e perceber que a misericórdia do nosso Deus é a causa de não sermos consumidos. E por isso nós seguimos sempre nos apresentando diante dele e buscando nele tudo aquilo que nós precisamos para viver. Nós separamos para este momento o hino de número 388, A Certeza do Crente. E eu destaco aqui um pouco da letra do hino, também em relação ao texto de Lamentações de Jeremias que nós acabamos de ler. O hino diz assim: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, e para si, meu Salvador, minha alma resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e sei também que ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei como é que, enfim, eu sou liberto aqui do mal, e como Cristo me aceitou por graça divinal. E o hino prossegue fazendo declarações daquilo que o autor não sabe, daquilo que quem canta não sabe, mas fazendo uma afirmação positiva, que é uma afirmação de fé, que é o que nós precisamos fazer diante de todas as circunstâncias. Mas eu sei em quem tenho crido, e sei também que ele é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Ele é poderoso e ele pode guardar, sim, o nosso depósito, como diz lá na carta a Timóteo, guardar o nosso depósito até o último dia. Vamos, neste momento, acompanhar o cântico do hino,
cantando juntamente, e logo depois nós fazemos a nossa oração de adoração. Cantemos. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, e para si meu Salvador minha alma resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei como é que enfim eu sou liberto aqui do mal, e como Cristo me aceitou por graça divina. Mas eu sei em quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. De quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem. Não sei ao certo quando irei ao lar celeste além. Mas eu sei em quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Amém. Oremos, irmãos e irmãs. Bendito Deus, nosso amado Pai, nós estamos na Tua presença. Tu és o Senhor de toda a terra, Tu és o Senhor de todo o universo, e é na Tua presença que nós nos achegamos, ó Deus, e neste culto nós nos lembramos das Tuas misericórdias, ó Deus, que elas não têm fim, que elas se renovam a cada manhã, que elas são a causa de nós não sermos consumidos, ó Deus, mesmo num tempo tão difícil, um tempo de perdas, um tempo de sofrimento, de luta, Senhor, de luto, nós percebemos o Senhor bem presente e podemos dizer, como no hino, mas nós sabemos em quem nós temos crido e sabemos que o Senhor é poderoso e que o Senhor guardará o nosso depósito, o nosso tesouro até aquele dia. Aceita, Senhor, o nosso louvor, aceita a nossa adoração, aceita, Pai, o culto que nós ofertamos, aceita, Senhor, as nossas vidas, nós pedimos e nós agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. E para o nosso momento de confissão, quero convidar a todos para acompanharmos agora a leitura na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, nós vamos ler os versículos 7 até o versículo 15, da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 7, que diz assim: mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E nisto dou a minha opinião,
Convém que vocês façam isto, vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que, assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há bondade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm, supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim, haverá igualdade. Como está escrito, quem recolhe muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Então nós sabemos que neste mundo, irmãos e irmãs, há pessoas que recolhem muito e há pessoas que recolhem pouco. E a parte final do texto que nós lemos diz que quem recolhe muito não tem demais, não teve demais. E quem recolheu pouco não teve falta. E isso só é possível quando a gente exerce o princípio de repartir, de contribuir, de pegar daquilo que nós temos com abundância, daquilo que nós dispomos e oferecer para que isso também seja um recurso que venha assistir as pessoas que têm necessidades. Em todo o capítulo 8, ele está tratando aqui, especialmente na parte inicial, sobre as ofertas. Uma oportunidade muito rica de, ali naquela comunidade, na Macedônia, recolher as ofertas e encaminhar para Jerusalém. E encaminhar para aquela comunidade que estava passando um momento difícil. Então eu convido você para, neste momento, pensar sobre isso. Sobre o que nós podemos fazer para que aquele que recolheu pouco não tenha falta. E que nós, que temos recolhido muito, se for porventura for o caso, que nós não tenhamos demais, mas que nós estejamos ofertando e oferecendo aquilo que esteja sobrando, para que não fiquemos acumulando e ninguém passe falta à nossa volta, ou mesmo distante de nós, e que estiver ao nosso alcance. Eu convido você para, neste momento, fazer a sua oração e, diante de Deus, fazer confissão de pecados. Nós muitas vezes somos indiferentes às necessidades, às situações difíceis dos nossos irmãos e irmãs. E é momento de confessarmos diante de Deus a nossa falta, a nossa falha, e colocarmos à nossa disposição de fazermos a diferença. Como já tem sido feito, como já tem acontecido, mas é preciso que façamos muito mais diante do nosso Deus. Vamos falar com Deus sobre os nossos pecados. Pai querido, nosso Deus amado, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa mente, o Senhor sabe, ó Deus, de toda a nossa vida, e na Tua presença nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor perdoe, que o Senhor nos purifique, ó Deus, de todo o pecado. A nossa mente, o nosso coração, as nossas mãos, ó Deus, os nossos olhos, todo o nosso ser, toda a nossa vida, Pai, que esteja íntegra na Tua presença, Pai. Especialmente diante da Tua palavra, que apresenta esse desafio tão grande, ó Deus, de que ninguém fique com falta, ó Deus, quando nós podemos repartir do muito que nós temos recolhido, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, obrigado pelo que o Senhor tem feito, obrigado, ó Deus, pela oportunidade também de repartir, e ajuda-nos, Senhor, a fazer sempre mais, sempre melhor, e fazer de conformidade com a Tua vontade, Pai. Tem misericórdia de nós, e perdoa os nossos pecados todos, ó Deus, e purifica a nossa mente, o nosso coração e toda a nossa vida, e nos reveste, Senhor, da Tua santidade. Nós pedimos e nós agradecemos também, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda como proclamação de perdão, nós temos aqui o versículo 2 do capítulo 8,
que diz assim: porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram uma abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Que seja assim nas nossas vidas, que Deus possa fazer com que qualquer situação de pobreza seja transformada em uma situação que transborde de generosidade, de bênçãos de Deus. E que isso seja na nossa vida e seja ao redor de nós, e onde nós pudermos levar essa bênção do nosso Deus. Nós vamos agora ter o nosso momento de louvor, é o momento que nós dedicamos as nossas ofertas também, os nossos dízimos, afirmamos o nosso compromisso, o nosso propósito. Ainda se alguém não fez a oferta para a oferta missionária nacional da Igreja Metodista, faça, porque a igreja tem sempre cumprido esse desafio, a meta que é proposta, para que esses recursos cheguem sim lá no norte do nosso país, lá no Nordeste, e possa abençoar a missão que a nossa igreja realiza lá nessas áreas. Então, no momento do louvor, dedique também o seu compromisso, o seu propósito. Deixa que Deus esteja te usando também, te abençoando também nessa área da sua vida. E pense naquilo que você pode fazer para demonstrar generosidade e solidariedade com quem esteja passando alguma necessidade. Vamos louvar ao nosso Senhor neste momento. Logo depois, nós teremos a pregação da palavra pelo nosso pastor seminarista, o pastor Josemir, e depois, pastor acadêmico, né, Josemir, e logo depois a parte final, que ele também vai nos dirigir. Em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos e irmãs. Fiz esse vídeo bem rapidinho para dizer para vocês que, por decisão da clã, nós ainda não voltaremos em julho ao nosso culto presencial. A questão do contágio ainda está alta, então isso gera uma preocupação em nós. Nós não queremos perder o que nós conseguimos até agora. Então, provavelmente, uma nova data foi estipulada, segunda quinzena de agosto. Então eu peço que você ore, peça a Deus para que esse contágio comece a cair, para que a gente possa voltar com segurança e tomando todos os cuidados necessários, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz.
também saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Boa noite a todos e a todas. Que privilégio poder estarmos juntos em mais um culto, nos submetendo à palavra de Deus, à sua orientação, e também estarmos em comunhão. Nesses tempos de distanciamento, nós ainda preservamos estarmos aqui, cultuando a Deus como igreja. Para a nossa reflexão nessa noite, nós vamos ler o Evangelho de Lucas, o capítulo 9, do versículo 57 ao versículo 62. Lucas 9, do 57 ao 62, diz assim: Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus próprios ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vai e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Senhor, que a tua palavra nos conduza nessa noite, que nosso coração retenha apenas o que vem de ti. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Nesses diálogos de Jesus com esses três discípulos, esses três personagens dessa narrativa, nós confirmamos aquilo que a própria palavra de Deus já nos orienta do começo ao fim. Seguir o reino de Deus, dizer sim ao reino de Deus, além de ser um privilégio, como sabemos, é também uma posição de responsabilidade. É uma posição de dedicação. É uma posição, principalmente, de compromisso com aquilo que nós aceitamos e a quem nós dizemos sim. O nosso Mestre Jesus Cristo nunca mentiu para nós, nunca nos enganou, nunca falou meias verdades. Nas suas palavras com os seus seguidores, sempre orientou aqueles homens, aquelas mulheres, de que eles seriam levados aos tribunais, de que seriam apedrejados, seriam perseguidos. E se não fosse dessa forma, que pelo menos teríamos aflições nesse mundo. O Senhor Jesus nunca prometeu um reino de Deus que fosse totalmente pacífico, mas nos prometeu, entretanto, que mesmo em meio às aflições, nós venceríamos todas elas, porque Ele estaria conosco. Quando nós lemos as cartas paulinas, aos Romanos, aos Gálatas, aos Colossenses, aos Efésios principalmente, nós, na leitura dessas cartas, percebemos que Paulo orienta a igreja a perseverar no seu chamado, a não descansar, a não relaxar, a não repousar no seu crescimento, a não olhar para trás. O Evangelho entrava em culturas, o Evangelho entrava em pensamentos, em regiões que tinham seus próprios pensamentos, suas próprias filosofias. E Paulo sabia da sedução que havia para aqueles primeiros cristãos em diversas situações. Quando nós lemos, por exemplo, essas cartas nos momentos de confissão que nós fazemos nos cultos, é comum que nós tenhamos a orientação do apóstolo Paulo para perseverarmos, para continuarmos a crescer como homens e mulheres de Cristo. Dizer sim ao Evangelho de Jesus é uma posição de compromisso. Não se trata daquilo que nós já fizemos diante de Deus, ou daquilo que queremos fazer diante de Deus. Dizer sim ao Evangelho de Jesus é continuar seguindo o caminho. E é assim que começa a narrativa que nós lemos.
A narrativa fala enquanto seguiam pelo caminho. Porque isso é o reino de Deus. Continuar caminhando. Se nós lembrarmos de um texto que nós lemos há muito pouco tempo num culto da nossa igreja, os caminhantes de Emaús, diante da convicção da presença de Jesus diante deles, eles não querem mais voltar atrás para Emaús. Eles querem ir para Jerusalém, anunciar a ressurreição do Cristo. Por isso que é assim que começa a nossa narrativa. Eles seguiam pelo caminho. E esses 3 diálogos de Jesus com esses 3 discípulos ou possíveis seguidores representam 3 posturas que precisamos deixar para trás quando nós aceitamos ser ministros e ministras do reino de Deus. No primeiro deles, no versículo 57 e 58, aquele personagem, aquele homem diz: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. A resposta de Jesus: as raposas têm as suas tocas, as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar ou reclinar a cabeça. É muito comum que essa resposta seja levada para a situação social de Jesus. E claro que o Evangelho nos obriga, nos orienta, nos ensina a termos uma posição de simplicidade e também mostra a posição de simplicidade de Jesus. Mas diante desse contexto do que a gente está falando, talvez não seja necessariamente sobre a posição social, a quantidade de bens de Jesus. Não seja por isso que essa narrativa está no Evangelho. O que Jesus está dizendo aqui é que diante do reino de Deus, no ministério de Jesus, ele não parava. Eles seguiam no caminho. E quando aquele homem chegou a Jesus e falou que queria segui-lo, ele orienta: se você quer me seguir, saiba, até as aves do céu e as raposas têm onde descansar. No reino de Deus, nós não descansamos. Essa posição, esse diálogo, essa conversa de Jesus com aquele homem nos faz refletir que muitas vezes nós nos assentamos diante de tudo que nós já fizemos para o Evangelho. Nós nos conformamos com nossas próprias ações, com a nossa própria história e paramos de caminhar. Mas o reino de Deus significa continuar caminhando. Não ter onde descansar. Não no sentido de não ter bens, mas querer sempre continuar seguindo em frente com Jesus. Porque Ele mesmo seguiu em frente até a morte. Por isso, se nós quisermos seguir a Jesus, nós vamos segui-los até o último dia da nossa vida e continuaremos reinando com Ele na glória eterna. Ao segundo homem, quando ele chama para que o siga, o homem fala: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. É bom deixar claro que a palavra de Deus não se contradiz. Aqui Jesus não está ignorando o sofrimento daquele homem, muito menos orientando a igreja que a família é segundo plano, que a família não deve ser levada em consideração. Não é sobre isso. A posição desse homem é uma posição de que queria esperar para seguir Jesus. Senhor, eu vou te seguir assim que meu pai falecer. Aqui o diálogo de Jesus representa outra posição possível dos cristãos, de querer seguir, de querer aceitar o chamado, porque aqui quem chama é o próprio Cristo, mas apenas quando eu realizar aquilo que eu desejo, apenas quando eu achar que concluí aquilo que eu tenho que fazer. Servir a Jesus, ou aceitar servir Jesus depois, ou colocar Jesus como um segundo plano, o reino de Deus em segundo plano, após nós realizarmos nossas próprias tarefas, não é servir a Jesus, é servir a nós mesmos. Então, se nós quisermos seguir a Cristo depois, nós já não estamos seguindo. Seguir a Cristo é um caminho constante e ininterrupto. Para aquele terceiro homem, quando ele fala: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Aqui, mais uma vez, Jesus não está ignorando a importância da família. Não é sobre isso que fala, que representa esse diálogo.
Aquele homem já estava seguindo no caminho, como começa a narrativa. Mas ele fala, Senhor, eu quero continuar, mas eu preciso antes voltar atrás. E aí Jesus fala, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É comum que numa colheita os arados só caminhem para frente. Se você tentar colocar ele para trás, ele quebra. O arado é um instrumento de colheita que só anda para frente. Mais uma vez, Jesus não está ignorando a importância da família, mas ele está confrontando uma posição daquele homem. Eu quero continuar te seguindo nesse caminho que eu já estou, mas primeiro eu preciso voltar atrás, por qualquer questão que seja. E isso não é ser constante no reino de Deus. Independente dos nossos motivos, seguir a Cristo é continuar caminhando em frente. E aqui mais uma vez nós lembramos dos caminhantes de Emaús, quando pensavam em voltar atrás porque a sua esperança havia sido tirada, porque a sua esperança, o Cristo, na percepção deles havia ruído. Eles voltavam para trás, para sua terra natal. Mas Jesus vai até eles, na comunhão do pão, naquele relacionamento. Eles não querem mais o caminho de volta. Eles querem o caminho de Jerusalém, o caminho da pregação do Evangelho. Esses três personagens nos ensinam a refletir sobre nossa postura diante do reino de Deus. De ter a consciência, primeiramente, de que se quisermos seguir a Cristo, devemos saber, previamente, que nós nunca poderemos desistir. Nunca poderemos parar, porque o caminho segue. O Filho do Homem não parou. O Filho do Homem escolheu não ter onde parar, senão na sua própria morte. E até essa morte serviu ao reino de Deus, porque Ele ressuscitou e vive em nós para todo sempre. E nós reinaremos com Ele por toda a eternidade. A segunda postura, Senhor, eu quero te servir, eu quero cumprir o teu chamado, eu quero fazer o que o Senhor tem para a minha vida. Mas primeiro eu preciso fazer isso ou aquilo. Isso não é servir a Deus, isso é servir a nós e aos nossos desejos. E finalmente, Senhor, eu quero continuar nesse caminho, mas eu preciso voltar para a minha velha casa, para o meu velho homem, para a minha velha mulher, para que depois eu continue. O caminho segue e o arado só colhe para frente. Que nessa noite, nós, a partir dessa palavra, possamos refletir na nossa postura enquanto cristãos, enquanto cristãs. Nossa postura diante do reino de Deus, da aceitação do chamado, do compromisso com a Igreja de Cristo espalhada pela terra, com o seu Evangelho e também conosco, com a nossa posição diante dele. Nós vamos agora cantar um cântico que se chama Servo e que nós reflitamos nesse cântico, na sua letra, sobre o nosso desejo de cada dia ser mais servo, mais serva de Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Ontem eu descobri o que desejas para mim. É mais que ter um ministério, é cada dia ser mais servo, nunca me acomodar. Oh, glória é procurar. Teu desejo é ter-me perto e ensinar-me a ser servo. Hoje eu abro mão do meu eu. Quero pra sempre ser teu e te servir. Deixo na cruz o meu fardo.
mais que ter um ministério, é cada dia ser mais servo, nunca me acomodar, agora é procurar. Teu desejo é ter-me perto, ensinar-me a ser servo. Hoje eu abro mão do meu eu, quero pra sempre ser teu e te servir. Hoje deixo na cruz o meu fardo, teu sangue lavou meu pecado. Livre sou para te servir. Amanhã quero ouvir ecoando no céu tua voz me chama de servo bom e fiel. Eu quero te servir. Hoje deixo na cruz o meu fardo, teu sangue lavou meu pecado. Sou livre. Amém. Vamos orar. Nosso Senhor Jesus, nós declaramos, quando participamos desse momento, quando nós nos achegamos a Ti, que nós aceitamos o Teu chamado. Senhor, nos perdoa quando nós queremos descansar, parar, repousar, quando nós somos autossuficientes de achar que poderemos seguir um caminho sem Ti, ou quando nós simplesmente pensamos que já fizemos o suficiente no Teu reino. Nunca chegamos ao fim, Senhor. Nós servimos com a nossa vida até o último dia. Nos perdoa também, Senhor, quando, para aquilo que o Senhor nos chama, nós pedimos para que o Senhor espere, para que nós realizemos seja lá o que for. Senhor, nos perdoa também quando o caminho de volta, o velho homem, a velha mulher, a velha vida, parece nos seduzir. Somente o caminho contínuo e constante do reino de Deus é que nos seduz, é que nós procuramos. É só nisso que o nosso coração se alegra. Por isso, Senhor, nesse culto nós nos comprometemos mais uma vez com o chamado que o Senhor nos faz todos os dias. E todos os dias o Senhor nos recebe para que continuamos servindo ao Teu reino. Essa é uma igreja que serve ao reino de Deus. Essa é uma igreja que não se permite fracassar, falhar, não se permite parar. E apesar de nós, de nossos atos falhos, de nossas omissões, de nossos excessos, as Tuas misericórdias se renovam sobre ela todos os dias. Senhor, obrigado por esse culto. Continua nos conduzindo sempre no Teu reino. Que nessa semana nós tenhamos várias oportunidades de Te servir diante da nossa sociedade, diante dos nossos trabalhos, nossos estudos. Pai, é um privilégio poder fazer parte desse reino. Obrigado mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos e irmãs.
Nós agora encerramos o nosso culto. Agradecemos a participação de todos, de todas. Lembramos da importância de curtir o vídeo desse culto para que ele alcance mais pessoas. Temos a certeza de que o Senhor continuará falando conosco durante toda a semana. Que Ele continue abençoando cada lar, cada um de nós, cada uma de nós. E eu sei que isso é da sua vontade. Vamos receber a bênção. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Filho e que a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e uma ótima semana. Tchau.